Muito obrigada. Carlos Tavares vai-nos apresentar a Orivesaria Tavares. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Uma saudação muito especial à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, na pessoa da Sra. Vereadora Doutora Lucinda Delgado. Queria também saudar os convidados, as escolas aqui presentes, também a doutora Marina, que se deslocou propositadamente de Lisboa para estar aqui presente, uma expert de empresas familiares que em tempos nos ajudou bastante, e queria saudá-la em especial também, uma saudação em especial a ela. Não posso também deixar de felicitar a organização, tudo tem estado impecável, o que é motivador para uma segunda edição deste evento que, acima de tudo, está a divulgar a economia local, as nossas potencialidades, aquilo que sabemos fazer, os nossos serviços, as nossas empresas, o que é muito importante. Vivemos em comunidade e precisamos todos uns dos outros. E às vezes andamos à procura de soluções muito longe, e encontramos as soluções junto na nossa cidade e no nosso concelho. Ao apresentar-me, o meu nome é Carlos Tavares, como disse há pouco, faço parte da terceira geração da Orivesaria Tavares, e eu sei que vocês estão a olhar para mim e dizer, olha, é aquele que normalmente estraga tudo, é aquele que leva a empresa à falência, é aquele que não vai conseguir dar continuidade ao projeto que foi iniciado há quase 100 anos. Eu gosto de dizer que, ou pelo menos tentar fazer o contrário, que é exatamente, eu faço parte de um grupo que são mais ou menos 20% das empresas familiares são geridas pela terceira geração, e muitas delas conseguem passar à quarta geração. E é isso tudo que em conjunto com a minha irmã vou tentar fazer, e que um dia talvez eu possa passar este testemunho a um sobrinho, a um filho, ou por vezes alguém que tenha capacidade na família para poder dar continuidade a este projeto familiar. Há uma publicidade de uma marca de relógio muito conhecida, que é a Patek Philippe, e a Patek Philippe diz, nós não somos donos de um relógio Patek Philippe, nós somos usufrutuários de um Patek Philippe. A mesma coisa, nós não somos donos da empresa, vamos construí-la, vamos fazer com que ela tenha uma evolução e, quem sabe, talvez um dia poder passá-la a um filho ou a alguém que esteja interessado em dar continuidade ao projeto. Estou aqui para contar a história da Orivesaria Tavares, com 94 anos de existência. Ela foi fundada em 1922, dos quais eu já faço parte há 30 anos. Já estou há 30 anos a trabalhar com os meus familiares, por isso já tenho alguma experiência deste ramo, e não é uma novidade para mim, não estou aqui há 2 dias a falar da Orivesaria. Ao falar da história da Orivesaria Tavares, a história da Orivesaria Tavares confunde-se também com a história da nossa família, porque a família e a Orivesaria têm questões que são comuns, e daí vou começar por contar a história do seu fundador. No final do século passado, do século XIX, o meu avô Virgílio Aristides Tavares nasceu em Carraseda de Anciães, distrito de Bragança, mais concretamente na aldeia de Castanheiro do Norte. Tinha mais 10 irmãos, desculpem lá, tinha mais 10 irmãos, e na altura as famílias numerosas, normalmente os pais, encaminhavam os seus filhos para, além da agricultura, que é típico em Carraseda de Anciães, mais concretamente no Castanheiro do Norte, que é o vinho e que é a maçã, encaminhavam os seus filhos também para outros ofícios. Iam para peceleiros, iam para carpinteiros, e muitos iam para trabalhar para as mercearias de Lisboa e Porto. O meu avô foi encaminhado para vir trabalhar para uma empresa de orivesaria. Com 13 anos veio para o Porto e aí aprendeu a arte da orivesaria numa oficina de uma das orivesarias ilustres da famosa Rua das Flores. A Rua das Flores era conhecida por ser uma rua de grandes orivesarias afamadas. Aí inicia a sua aventura como aprendiz de orivesaria, com o aparecimento
da Primeira Guerra Mundial e ele é mobilizado para a França, onde aí participa na Primeira Guerra Mundial. Esta é a caderneta militar, penso que é a caderneta, penso que é o uso e porte de arma. E aqui está, aqui embaixo, esta fotografia está no Museu da Póvoa, aqui está em França com a sua companhia onde lutou. Mais tarde, quando volta para Portugal, vem trabalhar para uma oficina de ourivesaria, de uma prestigiada ourivesaria da Póvoa de Varzim, onde por alguns meses trabalhou lá e conheceu mais 2 colaboradores dessa mesma oficina e aí fundou uma sociedade com eles onde se estabeleceram na Rua das Hortas. Fizeram uma oficina de joalharia, o meu avô era ourives, o outro sócio era joalheiro e havia um outro sócio que era ourives cravador. Cravador, para quem não sabe, são aqueles ourives que colocam as pedras nas peças. Aí formaram uma sociedade, essa sociedade não durou muito tempo, durou aproximadamente 3 anos e com 28 anos ele veio a casar com uma das irmãs dos sócios, minha avó, e acabou por montar uma sociedade na Rua da Junqueira, onde hoje estamos estabelecidos, em outubro de 1922. Aqui temos a escritura da Constituição da Sociedade. E aqui temos o meu avô e a minha avó. Desse casamento nascem 4 filhos. Dos 4 filhos, só um hoje é vivo, meu tio Simão, com quase 90 anos. E foi com a ajuda dos filhos que o meu avô começou a construir a sua empresa. Era uma empresa que começou por ser vocacionada para a oficina de ourivesaria, mas depois começou abriu uma loja e aí começou a comercializar os produtos que fabricava. Para quem não sabe, as oficinas de ourivesaria, meados até aos anos 70, as ourivesarias tinham sempre uma oficina na sua retaguarda. E aí era feito praticamente tudo. Os ourives que trabalhavam nela eram capazes de fazer qualquer tipo de peça, sejam ela em prata, em ouro, com diamantes, sem diamantes, desenhavam as peças, criavam as embalagens, faziam os banhos para dar acabamentos, tudo era feito ali, ou seja, nada era feito fora. Por isso a oficina chegou a ter 15 elementos, além dos filhos, 15 elementos participavam neste trabalho. Depois começou a sentir necessidade de procurar outros mercados. Aqui começou juntamente com os filhos a fazer algumas feiras semanais e anuais, como a Feira da Trofa, a Feira de Famalicão, Barcelos, Ribadave, Arouca, Chaves, Vila Real, a Feira de Santo António em Vila Real, que era uma feira de uma semana, onde estavam lá dentro de uma barraca como esta, que é o caso, esta é a Feira de Santo António em Vila Real, dormiam dentro. Vejam a quantidade de estoque que tinham nas prateleiras e a segurança que na altura lhes permitia estarem uma semana numa barraca, numa rua ao vento e ao frio, apesar desta feira ser normalmente era em junho. E assim foi construindo a sua empresa. Os mais velhos se calhar recordam-se da Ourivesaria Tavares com esta fachada, que foi remodelada no final dos anos 80. Esta era a nossa oficina, onde, como veem, a quantidade de pessoas que trabalhavam. Era também uma característica na altura. As famílias, como disse há pouco, queriam um ofício para os filhos. Então vinham pedir às empresas para deixarem os seus filhos trabalhar até de borla, para aprenderem uma arte. Era o termo que se usava. Hoje isso era impensável, não é?
mas como vêm aí ali jovens que são aprendizes, que trabalhavam quase de graça, mas o objetivo era aprenderem uma arte, e a Póvoa de Varzim criou, e muitos ouribes, muitos joalheiros, muitos cravadores que se estabeleceram depois com lojas próprias e com oficinas próprias. Aqui é mais uma das feiras que o meu avô participou. Esta penso que é também em Vila Real. Por isso o negócio não era um negócio só local, era um negócio que tentou, já naquela altura, com as dificuldades de ir a Vila Real. Hoje temos o túnel do Marão, na altura tínhamos não sei quantas curvas para passar o Marão, mas com um carro, ou muitas vezes até de autocarro, se deslocavam até esses pontos à procura de novos mercados. O meu avô veio a falecer com 63 anos, em 1954, e aí surge o primeiro problema numa sucessão. Ou seja, o meu avô não preparou a sucessão para a segunda geração. Isso era um problema que não se punha na altura. Hoje discutimos isto com a maior das naturalidades. Na altura não, as coisas iam acontecendo. E uma das irmãs do meu pai, uma tia minha, na altura quis logo ir para o Brasil, tentar uma vida melhor no Brasil, e aí os irmãos tiveram automaticamente que liquidar a cota e continuar no seu trabalho. Já no final dos anos 80 também, uma outra irmã do meu pai e do meu tio também quis sair da sociedade, acabando a sociedade por ficar na posse do meu pai e do meu tio até há poucos anos. Foi aí que entrou a terceira geração. A terceira geração, o meu pai e o meu tio, os filhos, eu e a minha irmã e os meus primos, assumimos a continuidade e começaram também, começou-se a discutir o que seria, como é que deveríamos preparar esta sucessão. Eram 4 pessoas, eram 4 candidatos a darem continuidade ao projeto familiar, e acima de tudo, aqui é que eu tenho que fazer aqui uma referência ao meu pai e ao meu tio, que foram capazes de perceber que todo o sacrifício que eles tinham feito e que o pai deles tinha feito na construção desta sociedade, na altura com 70 anos, a sociedade, quando começamos a discutir isto, mais ou menos há 20 anos atrás, na altura o meu pai e o meu tio perceberam que era importante fazer uma boa sucessão, porque senão todo o trabalho que eles tinham desenvolvido iria ser desperdiçado. Os clientes que se conquistaram, os mercados que se conquistaram, o conhecimento que se conquistaram, se a sucessão não fosse bem feita, tudo isto ia por água abaixo em pouco tempo. E então foi aí que todos nós começamos a pensar em como é que essa sucessão deverá ser feita e quais os problemas que devemos debater, quais os cuidados que devemos ter para que as coisas continuem com tranquilidade. Nós éramos todos jovens, com 20 e poucos anos, estávamos a constituir uma nova família e queríamos também ter garantias de que o nosso futuro poderia estar assegurado e, com o crescimento da nossa família, também o futuro dos nossos filhos estivesse assegurado. Daqui começamos uma discussão interna e, se o meu pai e o meu tio não estivessem na disposição de discutir este assunto, nós hoje teríamos um grave problema. Por isso eles foram os pioneiros a dispor-se a discutir este assunto com tranquilidade. Eles só nos pediam era o seguinte: apresentem-nos soluções, apresentem-nos propostas, que vocês são mais novos e façam esse trabalho de casa e depois vamos discuti-los. Por isso tenho que, de certa forma, reforçar este elogio, porque tanto um como o outro foram pessoas que souberam preparar esta sucessão. Com certeza, doutora. E se me permite, só também uns parabéns aqui da parte da associação, não sendo nossos associados, porque quando se fala que a maioria das empresas familiares morre na passagem de geração, é precisamente por isto. Porque as pessoas desistem de pensar ou de refletir e de ver que há soluções e acabam por fechar e vender. E isto é extremamente importante, aquilo que referiu, o sacrifício que foi feito pela família, o investimento que foi feito por todos e ver o sonho manter-se. A maioria das empresas familiares que não faz esta reflexão que eles fizeram, acaba e fecha as portas, é vendida. É uma pena. Parabéns, Carlos. Muito obrigado.
Com a chegada da nova geração, muitas ideias e muitos novos projetos foram iniciados. A segunda geração teve estabilidade, percebeu que os pais confiavam em nós, percebeu que podia desenvolver o negócio, porque havia garantias aqui de uma sucessão pacífica. E foi isso que começamos a desenvolver. Fomos a primeira empresa de ourivesaria a ser certificada pela APSER, entre outras coisas que fomos desenvolvendo, a melhoria do negócio, a procura de novas marcas, a procura de novos mercados, o posicionamento que entendemos que deveríamos fazê-lo de forma a ir ao encontro de novos clientes, estratégias de comunicação, fomos desenvolvendo ao longo deste período a segunda geração. E começamos, então nós já fazíamos parte do corpo associativo, ou seja, nós já tínhamos uma parte do capital da empresa. Mas, e como disse muito bem a sua doutora, na altura em que o meu pai e o meu tio nos pediram desafios, nós pedimos ajuda a um gabinete jurídico e pedimos ajuda à Associação Portuguesa das Empresas Familiares. Candidatamos a um programa que na altura, isto foi no início, penso que é em 2001, 2002, o programa de geração para geração, onde a empresa, nos candidatamos e ganhamos esse concurso, onde a Associação Portuguesa das Empresas Familiares nos dispôs de uma empresa com técnicos especializados, em que nos colocou diante deles e reunimos muitas horas ao domingo e muitas vezes à noite, e esses técnicos estavam preparados para nos lançarem perguntas, lançarem desafios e que nós nunca na vida pensávamos que situações que nos podiam acontecer na vida, como a morte de um filho, como a morte de um irmão, como a morte de um cunhado, um divórcio, em que situações é que, no caso de uma alienação de uma cota, como é que isto vai ser feito? Tudo isto foi questionado. E nós fizemos então, a propósito deste programa, fizemos um protocolo familiar onde todos os elementos da família assinaram e discutimos esse protocolo, e esse protocolo depois foi aprovado por unanimidade, ou melhor, nós nem queríamos por unanimidade, nós queríamos com 4/5 da votação, de preferência, se houvesse votação, mas quisemos sempre que o protocolo fosse aprovado por consenso. E, a partir daí, estas eram as nossas regras para nós nos guiarmos na nossa atividade e para nós nos guiarmos e sabermos que, no momento em que houvesse um conflito, no momento em que houvesse uma situação, era com este documento era este documento que iria validar as nossas opções. E assim aconteceu e assim foi. Por vezes foram difíceis as discussões, foram discussões que nós não estávamos preparados para elas, porque há coisas que nós normalmente achamos que o caminho é mas há muitos mais caminhos, e só com a experiência desses técnicos é que nos alertaram para muitas situações que podem acontecer ao longo de uma vida, quer na nossa vida pessoal, quer na vida da empresa. E neste caso, as empresas familiares às vezes confundem-se os interesses da família com os interesses da empresa. Por isso, este foi o documento que nos guiou e nos está a guiar. Hoje eu e a minha irmã somos os atuais proprietários da empresa. Vamos ter que fazer também já uma atualização a este protocolo, porque eu tenho 2 filhos, a minha irmã tem 2 filhos e qualquer dia também vamos ter o mesmo problema que os nossos pais tiveram há uns anos atrás. E por isso já estamos mais preparados para este processo. Desde 2010, depois desta divisão das cotas, depois de toda a gente saber aquilo que contava, por uma questão estratégica, por uma questão opcional, eu e a minha irmã resolvemos fazer uma oferta de compra à cota do ramo do meu tio era irmão do meu pai, e aí adquirimos a cota, daí hoje sermos os atuais proprietários da Ourivesaria Tavares. E com isso também iniciamos em novos projetos. Os novos projetos basearam-se na formação profissional dos nossos colaboradores, na remodelação das instalações e na melhoria da comunicação.
Nós, se não formos capazes de comunicar aquilo que fazemos, as pessoas não nos conhecem, não sabem daquilo que somos capazes, não sabem daquilo que temos para vender e daquilo em que podemos ser útil aos nossos clientes e amigos. Por isso, foram estas três diretrizes em que nos temos vindo a empenhar e que temos vindo a trabalhar. Aqui temos ainda a presença do meu pai e de um funcionário que foi nosso funcionário durante 50 anos, o Sr. Armindo, para muitos de vocês conhecido. Foi um funcionário exemplar desde os 15 anos e só agora nos deixou por motivos de saúde, porque por ele, com mais de 70 anos, ainda gostaria de estar presente. O meu pai faleceu em setembro de 2014 e permitam-me esta intimidade. O meu pai, no dia em que faleceu, fizemos uma semana de luto, encerramos o estabelecimento e quando abrimos, após esta pausa, fizemos uma reunião com todos os colaboradores. A empresa, neste momento, somos 15 pessoas e toda a gente sabia o que é que iria acontecer a partir dali. Não havia para ninguém, os funcionários sabiam qual era o seu papel, sabiam quem é que dirigia, quem é que mandava, os fornecedores sabiam que podiam continuar a trabalhar porque a empresa estava estruturada de forma a continuar da mesma forma como até ali foi desenvolvida, e os clientes também. Os clientes abrimos a porta, eles entraram e as coisas continuaram a funcionar como até aqui funcionavam. Faltou um elemento importante, que era o meu pai, que faleceu com 85 anos, mas fizemos uma coisa muito simples. Colocamos na secretária de entrada, colocamos a fotografia dele. E os clientes, quando entram, e aquelas pessoas que eram mais íntimas dele, olham para lá e veem a fotografia dele e dizem: é com saudade que o recordo. Por isso, ele não está presencialmente, mas uma fotografia dele, está em espírito, está connosco a aconselhar-nos e a dar-nos sempre bons conselhos, e quando a gente precisa de ter alguma coragem, porque ter uma empresa hoje é um ato de coragem, bastamos olhar para a fotografia dele e automaticamente dá-nos energias e forças. Desculpem-me esta intimidade. Então, passei eu e a minha irmã, eu estou aqui, todos me conhecem, a minha irmã está na plateia, e passamos então a fazer uma reformulação na estrutura. Aqui é a nossa nova oficina, fizemos aqui, ainda continuamos com 5 pessoas a trabalhar na oficina como Ouribes. Aqui é a fotografia que lhes falei há pouco, continuamos a tê-la na loja. Depois temos, isto é um trabalho típico que está exposto no nosso stand. A Câmara Municipal é a nossa cliente, porque esta é a lancha poveira, é um barco típico poveiro, é o símbolo da póvoa, os braços dos poveiros ali a remarem contra a maré e contra o vento, na tentativa de conseguirmos chegar a um rumo. É um símbolo que nós trabalhamos e fazemos com frequência para a Câmara Municipal e para clientes que gostam desta peça. Também posicionamos como a maior parte das empresas hoje tem que estar. Tem que estar nas redes sociais, tem que estar na internet, tem que ter loja online, tem que divulgar os seus serviços e produtos. Apesar de hoje se falar muito em internet, nós em 1998 abrimos a nossa primeira loja online. Por isso, loja online, hoje fala-se muito em loja online, mas olha, em 1998, na altura, na altura era muito complexo, porque hoje nós temos formas de pagamento, temos máquinas fotográficas, temos uma série de equipamentos de suporte para criar uma página online. Na altura não havia nada disso. Máquinas fotográficas, íamos à fotografia ao fotostúdio fazer umas fotografias, e transações eletrónicas não existiam, porque a Unique não tinha transações eletrónicas à distância. Mas mesmo assim conseguimos usar esta ferramenta e que nos foi útil, até quanto mais não seja pela promoção e divulgação dos nossos serviços e dos nossos produtos. Por esta história toda e por aquilo que vos contei, porque já estamos a falar de um percurso de 96 anos, neste presente ano, a Câmara Municipal distinguiu a Ouribes Aria Tavares com a medalha de reconhecimento poveiro. É um momento alto da nossa empresa, porque é um reconhecimento da Câmara Municipal, é um reconhecimento público. Nós entendemos que esta medalha não é nossa,
é uma medalha de todas aquelas pessoas que passaram pela Ourivesaria Tavares como funcionários, como sócios, a todos os clientes, é de todos os colaboradores, é de todos os fornecedores. Por isso, aos presentes também é vossa, são nossos amigos, não nossos clientes. Por isso aqui queria partilhar este momento que, desculpem-me também a falta de humildade, ou a pouca humildade, mas é um momento de muito orgulho para toda a nossa família. Depois, isto já são momentos em que já vemos ali, é uma cliente brasileira, uma senhora que vive, já tem apartamento na Póvoa, passa cá muitos meses na Póvoa, uma funcionária minha, e a menina do lado direito é a minha filha, ou seja, nesta altura foi uma exposição que nós fizemos nesta nova sala que temos, onde criámos uma sala, que era uma vontade do nosso pai, era ter uma sala de exposições para atrair público para exposições temáticas de joalheiros, de novos criadores, exposições de Natal. Esta é a sala que temos na retaguarda da loja, e aqui estávamos com uma exposição de filigrana, e a minha filha já estava, apesar de não ter nada, está num ramo que não tem nada a ver com este, ela é estudante de Ciências da Nutrição, mas também participa quando precisa, quando lhe pedem, e também veste a camisola. Isto foi uma exposição que organizamos este ano com a Associação da Ourivesaria de Portugal, em que falamos essencialmente de jovens criadores e jovens autores. Isto são designers, é um novo conceito de joalharia de autor. Uma das áreas de negócio que também estamos muito, desde 2014, nos temos focado muito, é a área dos casamentos e dos área dos casamentos, para as alianças, os anéis de noivado, porque nós entendemos que são aqueles que ainda sonham, ainda vão constituir uma família, vão ter filhos, porque todos nós, quando pensamos em comprar alguma coisa, isso é muito caro, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei se vou ter reforma, não sei se vou ter mais um corte nos impostos, vai ter mais uns impostos, uns agravamentos nos impostos, ou vou ter um corte salarial, ou vou pôr-lhe da rua já no próximo mês. Pronto, mas os noivos não, os noivos estão a viver um momento de ilusão, um momento de sonho, e para eles escolhem a melhor lua de mel, escolhem o melhor anel, escolhem a melhor alianças, e neste negócio de luxo, negócio de ourivesaria, é preciso sonhar, é preciso ter vontade de sonhar para se comprar. Isto não é uma compra racional, não é? Isto é uma compra emotiva. No ano passado resolvemos fazer também um concerto com a Escola de Música à porta da loja, ou seja, tentamos sempre nos associar, tornarmos-nos diferentes, que é uma coisa que foi dito hoje de manhã. Hoje ter uma empresa, para ser mais uma igual a muitas outras, é morte certa. Nós temos que nos diferenciar em alguma coisa, e então podemos diferenciar em muitas coisas, entre elas a organização de eventos, atrair público. O que vemos a seguir foi uma campanha de solidariedade que no ano passado fizemos, Natal do ano passado, em que na venda de um objeto nós dávamos a totalidade da margem de comercialização a uma instituição local, que foi ao Instituto Madre Matilde, em que conseguimos angariar perto de 2.000 euros. E depois temos aqui toda a nossa equipa de trabalho. Temos empregados neste momento que ainda estão a trabalhar connosco há mais de 30 anos, sinal que se sentem bem na casa, que vestem a camisola e que respiram a missão que lhes foi concedida, ou que lhes foi pedida. Este é um dia de movimento na loja. Este é o novo espaço que criamos agora este ano. Isto é uma feira, é uma exposição de noivos, estão 2 casais de noivos a ser atendidos, já com a utilização de novas tecnologias, eles já escolhem as alianças via computador, têm caixas de provas, pronto, algumas referências. O mercado também assim exige. Hoje as pessoas, antes íamos ao dentista e na sala de espera tínhamos a nova gente, tínhamos a Caras, tínhamos a Maria, e estávamos ali entretidos à espera que chegasse a nossa vez. Hoje, quando vamos a uma sala de espera, perguntamos à senhora, olha, qual é a senha do Wi-Fi? Por isso, temos de estar presentes também com estas novas tecnologias à procura de... Porque esta geração é disto que vive, é assim que está habituada a viver. Esta é a fachada da nossa loja atualmente, depois remodelada. E por fim temos a nossa frase de posicionamento. É uma frase motivacional.
Faltam-nos 6 anos para chegar ao centenário. A caminho do centenário, aquilo que nós estamos a construir é o nosso processo de construção e diariamente trabalhamos nesse sentido. Queremos fazer 100 anos e quando os fizermos, com certeza que vamos encontrar outra frase motivacional ou outra motivação para chegarmos mais além e podermos um dia fazer aquilo que os nossos pais fizeram, que foi passar o testemunho de uma forma tranquila e sem problemas, em que toda a gente, é óbvio, quando se faz um negócio há quem vende quer vender melhor, quem compra quer comprar mais barato, mas neste caso as coisas correram de uma forma tranquila e daí eu sinto-me satisfeito, a minha família se sente satisfeito e todas as partes se sentem satisfeitas. Não houve prejuízo no negócio, não houve prejuízo nos clientes, houve estabilidade na empresa e daí acho que estamos de parabéns por isso. Não tenho mais nada para dizer. Se houver alguém que queira fazer perguntas, estou ao dispor. Muito obrigada. Carlos, é difícil, o meu papel, a vossa empresa é uma empresa exemplar, a vossa história é exemplar e, portanto, é difícil colocar qualquer questão. Acho que é um caso exemplar a seguir. A capacidade de perceber, no caso do seu pai e do seu tio, que é preciso preparar a sucessão e agora, no seu caso, com a sua irmã, prepararem também a sucessão, porque a vida passa a correr. Eu vejo isso, eu trabalho na associação desde 2002. A primeira pessoa a quem eu mandei uma carta na Associação de Empresas Familiares foi ao Jorge de Melo, que já morreu. Neste momento eu falo com os netos desse senhor, que já estão à frente das empresas, do Grupo Mel, da CUF, etc. Portanto, é tudo muito rápido. Uma recomendação que o nosso presidente, Dr. Peter Vilax, que tem 6 filhos, a empresa dele é o Avione, é uma mega empresa, começou muito pequenina, começou há muito pouco tempo na despensa, diziam eles, de uma casa deles da Lapa. A Avione é uma empresa farmacêutica e começou por uma coisa muito pequenina e neste momento está no mundo inteiro. E exporta 100% daquilo que produz em Portugal. É uma empresa multinacional, que tem fábricas em Cork, na América, no Japão, enfim. E no caso da família do Dr. Peter Vilax, eles são 5 irmãos e cada irmão tem muitos filhos. E o que ele recomenda, ele está só ainda na 2ª geração, Dr. Peter Vilax, mas já tem aquela malta toda, aqueles primos todos a quererem entrar. E o que ele recomenda é fomentar muito, em vez de haver a fidelidade por ramo familiar, ou seja, o ramo dele, ou o ramo do irmão, ou o ramo do outro irmão, ou o ramo da irmã, não. Fomentar que os primos tenham fidelidade entre geração. E tudo aquilo que eles decidem é envolver sempre a geração seguinte. Quando é necessário discutir quem é que vai suceder, é de perguntar-lhes a eles, quem é que vocês acham que deve suceder? Vocês, quem é que vocês acham? Porque aí estão a envolvê-los na escolha. E escolheram mal. Mas quem é que escolheu? Não fomos nós. Nós, quer dizer, o Carlos e a sua irmã. Foram vocês. Portanto, isso também é muito importante. Olha, muitíssimos parabéns. Foi um encanto ouvi-lo. Acho que vou convidá-lo para ser orador 1000 vezes, porque realmente foi um encanto. Muito obrigada, Carlos. Obrigado. Obrigado a todos.